Olha, José Félix dos Santos, mais conhecido apenas por Zé Félix, é sergipano, natural da cidade de Lagarto, nascido no dia 6 de agosto de 1932, casado com Dona Idalice in memória, por 63 anos e pai de 2 filhos. Trabalhou desde muito cedo, com apenas 13 anos, já ajudava seu pai em seus empreendimentos. Posteriormente, trabalhou na fábrica de artefatos e vidros São Domingos e em 1947 entrou para a fábrica Santa Cruz. Chegou a pedir demissão e viajar a São Paulo para trabalhar com o irmão, mas brevemente retornou à estância e ao seu emprego junto aos empresários Júlio César Leite e Jorge Prado Leite, onde ficou até se aposentar. Exerceu o futebol junto ao time do Santa Cruz, time local do Santa Cruz. Foi presidente por 2 mandatos da Liga Estanciana de Desportos. É membro fundador do Rotary Clube de Estância. Aprendeu música na antiga Filarmônica Recreio Estanciana e na Filarmônica Santa Cruz. Hoje a Associação Musical Lira Carlos Gomes, a qual presidiu e ainda preside por diversos mandatos. Atualmente também é presidente do diretório do PPS em Estância. Senhor José Félix dos Santos, satisfação em recebê-lo. Boa tarde, tudo bem com o senhor? Tudo bem, a satisfação é toda minha. Esta oportunidade e este grande amigo me concede. É uma parte interessante. Há anos atrás eu via do menino assim, um luxo estranho, iria à distância, sem nenhuma inimizade, sem nenhum motivo. Sim, sim. Mas a vida aproxima as pessoas. Né? É verdade. E hoje, já há alguns anos, graças a Deus, privo da amizade dele, com toda sinceridade, tenho certeza disso. Que a personalidade dele é desse tipo, é desse caráter, não fingir. Verdade, verdade. 2020, tranquilo? 2020 tranquilo, Luiz. Eu tive um ano meio preocupado em 2019. 2019. Por quê? E quem faz a lira, uma parte interessante, eu vou aqui abrir um espaçozinho para dizer. Sim. Como cheguei na lira. Sim. Eu ingressei na Recreio Estanciana como aprendiz. E a gente cria amor, né? A entidade de comércio, a escola estudou, a empresa trabalhou, enfim. E eu gostava muito da Recreio e admirava um cidadão que tinha em Estância por nome José Rodrigues Oliveira, conhecido como Zé Porcínio. Sim. Era o responsável pela Recreio. Era o responsável, era o dono. Era o dono, né? Porque, veja bem, chamavam ele unha de fome. Ele era realmente econômico. Só que tinha essa vaidade de manter uma filarmônica, fundar e manter a filarmônica, exclusivamente ele. Onde eram os ensaios da Recreio Estanciana? A Recreio Estanciano era na Praça Jacques Figueiredo. Jacques Figueiredo, na Escola do Comércio, né? Antiga Escola do Comércio. Naquele bequinho que sai na Rua da Catá. Ah, sim. Era um casão grande de 6 janelas, uma porta no centro. E ali era a sede, normalmente, a residência de Enio Regia. No meu período foi falecido Pedro Norberto. Ele não regia ali, era distância, mas realmente, os que vinham de fora para reger, não passaram muitos, residia na casa e também ali era a sede e comportava, né? Apesar de tudo na época era meio apanhado, mas funcionava direitinho. E esse cidadão, Zé Porcínio, morava e era proprietário da casa e hoje é diocese. Sei. Entendeu? Ali o Palácio Episcopal, né? Isso. E ali... Ficava perto ali, né? Atravessou, entrou em frente. Não tinha nada na praça, em frente. Ele tinha a vaidade de, nos dias de ensaio, colocar a opção de cadeira na porta e receber os amigos. Ficava ali ouvindo os ensaios. Qual era a área dele? Ele era do comércio, da indústria, pecuária? Pecuária. Ele Né? tinha uma fazenda onde hoje, iniciava ali onde hoje é o São Jorge. E, nessa região do Canga aqui. Exato, na distância, por nome de Canga. Canga. E ele também tinha costume, lhe dava com ouro. Sim. E abastecia o talho nosso aqui de carne.
Era pecuarista, né? Ele E amante da música. amante da música, viciado em jogo. Em jogo Disse também. ninguém Gostava do ganha- carteado. É, e disse que ninguém ganhava dele. Quanto a isso, eu Mas isso não era bem verdade, não, né? Não, não. Não era. O interessante, Sim. e ele tinha essa veneração por música. E nos dias de ensaio, como eu já frisei antes, reunia aqueles amigos. Antes de terminar o ensaio, Dona Mundinha, a esposa dele, também adorava música, Sim. mandava para lá duas bandejão, uma moça, o nome Noélia, atravessava a praça. e a Moça bonita. Bonita, não. Bonita. Levava aquelas bandejonas, aquelas jarras de refresco na época, Refresco. hoje, no normal, suco, né? É, suco. Para os músicos. Suco de frutas aqui da É. cidade, né? E no último ensaio do mês, ia cheio de doce, tudo. Doce de araçá, Tudo. doce de caju, de goiaba. Fabricação dela mesma. Né? Aquela. No dia normal, era só o refresco. Sim. Mas no último ensaio, todos os meses, tanto assim que não faltava música. Ah, os músicos gostavam, né? Faltava todos os ensaios, menos esse, né? Tá cheio. A Recreio Estanciano durou quanto tempo, seu José Félix? Domingos, eu tenho assim, mais ou menos, acho que não chegou 40 anos. 40 anos, né? Mas tudo no bolso dele. Tudo ele mantinha, era uma banda praticamente particular. particular. Zé Possível. E as apresentações eram nas datas comemorativas da cidade, padroeira, Convites para festa de outras de cidades. outras cidades também. Dividia aqui com as festas da cidade só, e ele era de uma, sempre houve política nas Sim, filarmônicas. claro. Em E- tudo, aliás, né? E os Sempre houve política em tudo. E os administradores Sim. eram mais amigos da Lira, né? Então convidavam mais a Lira para as festas. Sei. Então a gente tocava, mas tocava também nas Mas eles festas. também tocaram. Quantos músicos tinha em média a Recreio Estanciano? Olha, eu não lembro que tenha passado de 28. Sei. Quando nós estávamos 28, a banda estava gigante. Tá. Mas era na base de 20, 22. Não Mas- tinha abundância de músicos negros. Mas a Recreio Estanciano chegava a rivalizar com a Lira, não? Olha, a Lira não era, aliás, a Recreio não reagia quanto aos ataques da Lira. Entendeu? A Lira era uma potência, uma banda Era, enorme, né? vamos dizer assim, é luxo da cidade, né? Qualquer luxo, né? E a Recreio era osso isolada, de fulano de tal. Olha, E Domingues, como é que o senhor começou? Pela Recreio? Pode falar, o senhor ia colocar e eu acabei cortando. quando a Recreio vinha tocar na cidade, para sair da Praça Jacinto Vireiro, tinha que passar em frente à Lira, né? Sim. Todos nós temíamos. Era Eles ficavam na janela a dizer horrores. os músicos da Lira. Razão porque você perguntou quanto tempo eu comecei. Eu comecei Sim. mais ou menos numa faixa de 12, isso para 12 para 13 anos, parei. Depois comecei de uns 15 anos, aí sim. Aí eu ingressei na Filarmônica já para tocar. Eu comecei, depois do terceiro, quarto mês eu parei. Aí quando voltei, continuei. E ainda, continuando, os músicos da Lira dizia tudo que eu queria dizer sobre a Recreio. Quando a gente tinha que passar ali, era um sufoco. Às vezes a gente dizia, mestre, vamos pela Capitão Salomão, passa mais longe da frente. Entendi. E já pensou sobre Para não sair ali pelo Pernambuquinho, né? Porque passava em frente, Passava na calçada. na calçada da Lira. Aí era uma espécie de desafiada, Agora desafio, eu vou né? contar. Sim. Porque como eu cheguei na Lira. Pois não. Veja bem, aí a Recreio desativou. Tinha a Lira. Eu nem pensava em Lira. Não tinha simpatia nenhuma pela Lira, pelas ofensas. Entendi. Eu fui para Santa Cruz. Logo desativou. Pronto, aí fiquei. Ô, seu Zé Félix, só para o nosso ouvinte compreender. Além da Lira, nós tínhamos instância a Recreio Estanciano, de Zé de Porcino. Zé de Porcino, não é? Nestas décadas de 40, De 40. tivemos 3 filarmônicas. Recreio Estanciano. Lira, Lira, a primeira, a nossa comandanta. Recreio Estanciano. Sim. Depois, quando chegou mais ou menos na década de 42, seu Constante Vieira, também amante de música, e foi presidente da Lira e fundou a Filarmônica Senhor do Bonfim. Senhor do Bonfim.
O maestro Antônio Silva. Antônio Silva. Era o comandante lá, era o regente. Música, ainda posso dizer o nome de alguns. A gente mais lembra, mais fácil é Amaral. Amaral. Pai de Rosa, da farmácia. Sim, professora. Sim. E Amaral Amaral é pernambucano. Veio para a estância através da Recreio. Da Recreio Estanciano. Onde seu Constâncio fundou a Bonfim, alguns músicos transferiram para a Lira. Da Recreio transferiram o Amaral, transferiram o Specuel, o contrabaixo que nós tínhamos. Eu lembro assim no momento. Não, Zé Raimundo, Heráclito, os transferiram para Bonfim. Da Recreio transferiram também uns 4 ou 5. E o resto ele importou tudo de propriedade. Essa banda do Bonfim durou quanto tempo? A banda de Bonfim já teve uma duração, não chegou a 10 anos. 10 anos, né? E ela era maior do que a Recreio Estanciano? A Bonfim, quando fundou, só não ocorria com a Lira? Um exército, e Lira, só não ocorria um exército, porque, lamentavelmente, ela tinha bons músicos. E seu Constâncio cismou que o regime tinha que ser seu Antônio Silva. Era bom músico, mas tinha que trabalhar, ele era o mestre da fiação. Não era exclusivamente para ser. Para a banda, para reger a banda? Então não tinha condições de reger uma banda, para chegar para os ensaios, fazer seleção de música, tudo. Mas era tudo músico escolhido. Músico de primeira linha? De primeira linha. Todos. E o quantitativo? Chegava a uns 30 músicos? Não, mas chegou a uns 26 permanentes. Era mais ou menos o tamanho da Recreio Estanciano? E ao mesmo tempo que existia a Lira, a Recreio Estanciano, a Senhor do Bonfim, tinha também da Santa Cruz? Não. As três viveram no período Bonfim, Lira e Recreio. Aí depois a Lira, a Bonfim desativou. Sim. Quando a Bonfim desativou, a Recreio já estava também desativando, né? Aí a Santa... O José do Porcino já tinha falecido? Ainda não. Não. Com vida não faleceu, não parou não. Não parou não, né? Depois que ele falece é que a banda começa... Exato. Agora, quando a Bonfim encerrou as atividades, foi logo e mudou a transferência de direção. Quando o seu Constâncio foi para Caju e veio o seu Roberto. Sim. Aí o seu Roberto parou com futebol e com música. Que tinha o Atlético Clube Bonfim. O Clube Atlético Bonfim, a nível de Santa Cruz. A nível de Santa Cruz, inclusive eu aqui em Estância fui juvenil do Atlético Clube Bonfim. Com Evandro, meu primo, com Dilson, Bebe Água. Estava até conversando com o Claudio Rocha um dia desse e com o Mário Dias, estava falando sobre isso. Zé Francisco, do Nascimento, Zé Francisco foi um dos responsáveis. Através do pai dele, que era o Bonfim fanático, Pedro Francisco. Pedro Francisco, a gente treinava lá, Jadiel, que morava, ainda foi meu técnico. Baixinho, ainda foi meu técnico. E o campo era ali na Consórcio. Aliás, foi um dos primeiros campos do Brasil a ter jogos à noite, iluminado, não é isso? Me parece que o primeiro do Brasil a ter jogo à noite, não ser iluminado, né? Vamos afirmar, talvez do Nordeste, de Sergipe não tem nem que contar. Sergipe foi o primeiro, né? Foi o primeiro. Foi o primeiro, e um dos primeiros do Nordeste, né? O primeiro do Nordeste. Estreou, inaugurou os refletores com Bonfim e Bahia. Bonfim e Bahia. O Bahia venceu 4-1. O Bahia, de Salvador. O poderoso Bahia, o esquadrão de aço que jogou aqui. Na época de Lessa, Arnaldo, Zé Grilo, por sinal sergipanos. Desse período. Jogou aqui no Bonfim. No Bonfim, inaugurando. O senhor lembra a iluminação. O senhor lembra o ano, mais ou menos? O senhor lembra o ano? Olha aí. Com certeza, sim. 49 ou 50. 49 ou 50. Ok, nós estamos conversando com o senhor José Félix nessa retrospectiva histórica. A gente está, na verdade, mexendo, limpando a memória, trazendo coisas extremamente importantes para a história e para a cultura de Estância. 13 e 15, Cláudia Carvalho nos acompanha, Conceição Santos, Tonho Gato, Zé Carlos quando Dominguinhos entrevista Zé Félix, é uma aula de cultura, diz aqui o Zé Carlos Ferreira, um grande abraço para ele. Mário Dias, seu Zé Félix é um homem que honra a nossa estancianidade, diz aqui o Mário Dias. Romário acompanhando, Rosane Martins, grande abraço para Rosane. José Cláudio Souza, dá uma boa tarde.
Ronaldo Nery está lá nos Estados Unidos. O senhor está tendo internauta acompanhando o senhor nos Estados Unidos, viu, na Flórida. Johan Raikard também nos acompanhando. Olha, e o JP Cruz diz: José Félix, senhor José Félix, uma enciclopédia musical, me ajudou muito na conclusão do meu trabalho acadêmico denominado As Bandas de Música na Cidade de Estância, uma cultura secular, com sua experiência e vivência no âmbito das bandas de música. Ok? 13 e 16, 13 e 16. Mas como foi que o senhor chegou à Lira? Deixa eu dar um parentezinho. Fica à vontade. Para completar sobre o futebol de Estância. Dominguinhos, em 1950, Estância deu para a seleção sergipana ABC, João Cego, Zelito, pelo Santa Cruz. Zelito pediu dispensa porque as seleções eram normalmente no fim do ano e ele era profissional alfaiate. Sim. Fim do ano é ano da safra, né? Na Sim. época não tinha fábrica de confecções, as roupas era comprar o tecido e levar para o alfaiate. E ele dizia: eu vou deixar minha frataria onde eu ganho para ir para a seleção sergipana, eu ganhar R$20 por dia. Eles pagavam. Era melhor ficar fazendo as roupas lá no alfaiate, né? Na alfaiataria, pois não? Mas do Santa Cruz tínhamos João Cego, ABC, Zelito e Everaldo. Do Bonfim, de Dias, Pajé, está me falhando a memória, e mais um. Certo. 7 estancianos na seleção sergipana. Era a base, o Da futebol seleção estanciano era a base do futebol sergipano. 6 foram titulares. 6 titulares. E foi um ano de melhor presença da seleção sergipana. Eles disputavam sempre entre Alagoas e Bahia. Sergipe eliminou Alagoas e foi eliminado pela Bahia. Mas Bahia. e antes ou era de cara pela Alagoas ou pela Bahia. Nesse ano ele eliminou logo Alagoas e teve um desempenho bem melhor. E a base era o futebol estanciano. Estanciano. O senhor Zé Félix, o Santa Cruz chegou a ser pentacampeão, né? É de 1950. De 56 a 61, né? A 60. A 60, aliás. O que é que o senhor destacaria daquele time? O que é que vem à memória do senhor, que o senhor não consegue esquecer daquela campanha memorável do Santa Cruz? Veja bem, eu era direto no Campo Santa Cruz, morava na Rua da Bahia, estava muito longe do Campo Santa Cruz. Né? Então, direto. Escutava até as bolas caindo no quintal, né? Vendo tudo de garoto. A minha primeira partida oficial com a Santa Cruz foi em 1942, contra o Sergipe, dia 1º de maio, era comemoração esportiva. E essa partida fez com que o Santa Cruz encerrasse as atividades e ficasse de 42 até 45 desativado do futebol. De 42 a 45. Porque teve um período, Domingos, que pouca gente sabe a distância, e houve uma oposição de Santa Cruz e Bonfim através das indústrias. E a Fábrica Santa Cruz era uma sociedade entre as duas que tratava assim, Leite Vieira. Leite Vieira. Sim. Entendeu? Então os dois times passaram a chamar-se União Têxtil. Tanto o time do Santa Cruz era União Têxtil, como também o do Bonfim. E também por acerto do Dr. Júlio Circunstância, não jogavam os dois times, para não ter atrito. Não era interessante ter atrito. As empresas eram praticamente uma só, elas eram associadas. Né? E isso perdurou mais ou menos de 39 a 43, mais ou menos. Aí desfeito a sociedade, sem nenhum atrito, sem nada, eles dois eram muito unidos. Sim. Aí voltou o Santa Cruz estanciando, o Santa Cruz e Bonfim. Foi quando o Santa Cruz passou a ter melhor esquadrão. O Santa Cruz sempre pôs primeiro de que o Bonfim. Aí o Bonfim também, quando se cismou de fazer a federação deles, era um negócio à parte. Também não jogava. Era uma grande equipe, né? Também não jogava. O Estanciano é de 49, né? O Estanciano depois, né? Primeiro surgiu. O Cruzeiro. Surgiu mais ou menos. Que ressurgiu Santa Cruz depois que parou em 42, o América. Teve o América também aqui no futebol. Teve o América, também teve o nome de Guarani.
para depois vir estanciando. Depois vinha estanciando. Estanciando foi um processo assim. Quando o Santa Cruz resolveu disputar o campeonato, a federação não queria de jeito nenhum, porque eles já eram uma seleção. Sim. Ele colocou tanto obstáculo para não filiar o Santa Cruz, chegou a exigir que teria que ter 4 clubes para poder filiar O Santa o Cruz. Santa Cruz para disputar. Ou seja, porque o Santa Cruz era uma equipe muito competitiva, muito forte. Você sabe que para formar essa chave, para poder o Santa Cruz foi preciso o Santa Cruz se responsabilizar pela filiação do Arauá e do Estanciano. O Santa Cruz foi quem avalizou a filiação do Arauá e do Estanciano. Todas as despesas monetárias o Santa Cruz bancou para poder os dois filiar e ele ter o direito de disputar O Campeonato Sergipano. o Campeonato Sergipano. Que à época era na categoria da modalidade amador. Amador. Não é isso? 13h21, conversando por aqui com o senhor José Félix. Nós estamos passeando entre a música e o futebol. Olha, o Fábio Francão disse: diga ao senhor José Félix que Zé de Pocino era meu parente, né? Era parente do Fábio Emanuel. Aí o senhor deixa Recreio, voltando a Lira, vai para Lira. Senão a gente não fala. Senão a gente não fala dessa Eu vim parte. para falar de música, senão não fala. E depois eu queria que o senhor falasse aqui, o senhor divulgasse, porque o senhor, num evento que teve na Câmara, o senhor colocou algumas dificuldades da Lira, né? E aí que o senhor pudesse contar, eu sei que o senhor tem espaço em toda a mídia, mas o senhor pudesse contar com esse programa, que a Lira é um patrimônio de todos nós estancianos, né? Não tem um estanciano que não fica orgulhoso ao ouvir um acorde da Lira, né? Todo estanciano fica maravilhado, né? Uma banda que tem formado gerações. E depois eu queria até que o senhor colocasse aqui como é que se filia, como é que contribui, né? O Lucas Berto é louco para contribuir, né, Lucas Berto? Pois não, senhor. Olha, com respeito à Lira, eu já disse antes que nasci na Recreio, passei para Santa Cruz e Santa Cruz ativou e eu fiquei parado. Eu não simpatizava a Lira pelas ofensas que tinha recebido na juventude, né? Pela rivalidade, né? Um dia eu vou passando em frente à papelaria de Divaldo, ele me para. E não tinha nenhuma inimizade com o Divaldo. Pelo contrário, um nome que deve ser lembrado 24 horas. Divaldo Carvalho Costa. Divaldo Carvalho Costa. Bom, ele convidou, esse não entra para Lira. Não, rapaz, aí a gente era criança brincando ali no jardim, todo mundo. Mas, aí da Lira eu fiquei. Sim. Eu disse, Divaldo, eu não estou pensando em voltar a tocar mais nada. Eu trabalho muito, às vezes chega à noite cansado para me ensaiar, eu sou muito cuidadoso, vou ensaiar. Responsável. Eu vou pensar. Ele voltou para me cobrar umas 3 vezes. Habilmente, ele foi muito inteligente. Já existia 4 músicos da Recreio na Lira. Ah, sim. Todos meus compadres, foi o que ele fez, foi nos 4. Desconvide ele. Passou a conversa. Sim. Para eles me conferir. E eram meus compadres, os 4. aí foi difícil. Bem, Horácio era meu compadre, Ezequiel, famoso clarinetista, e me inspirou a aprender música. Almeida, Horácio, Ezequiel e João Lito da Mangueira. E eles começaram, rapaz, é bom. O que você faz de noite em casa? Nada. Rapaz, é bom. Olha, você não imagina, o ambiente é bom. E eu fui. Quando eu cheguei lá, já era amigo de Divaldo, da família, distância. Graças a Deus não tenho inimigo. Quem tiver é gratuito. Nem sei se tem. Sim. Me tratou com tanto carinho. Os 4 que já estavam lá, e estavam também de cabeça feita. Sim. Nós já descia junto, voltava junto. Eu acho que não demorou 15 dias. Eu gosto muito de O música. senhor já tinha sido fisgado. Já. Bom, resultado, terminei em poucos dias me incorporando de um assessor de Divaldo sem pasta. Ah, entendi. Me convidou, olha, a gente tinha viagem quase toda semana, essas cidades fora, não tinha banda, não tinha nada, né? Sim. Você vai ser o organizador de viagem. E por aí foi. Eu toquei 15 anos Na Lira. Na Lira. É dessa forma que o senhor sai da Lira pela habilidade de Divaldo Carvalho Costa, dos seus 4 amigos, inclusive compadres. Ingressei na Lira. Ingressou na Lira. Por essa razão. O senhor passou 15 anos tocando na Lira. Tocando na Lira. Em 83,
deu problema da minha dentadura, aí não dá. Quando você coloca prótese, não dá mais para tocar. Né? Aí eu parei. O movimento da boca, o vocal não é mais o mesmo, né? Quando eu parei, de volta, agora você vai me ajudar na diretoria. Pronto. Eu pulei na diretoria. Até o ato que aconteceu o AVC com ele. Sim. Quando aconteceu o AVC, eu já estava tão familiarizado na Lira, e sondaram primeiro e meu nome passou presidente. Sei. Eu disse, não, vamos homenagear de volta. O presidente deve ser o filho dele. Entendi. Aí Marquinhos assumiu. Foi o presidente. Funcionário do Bonese, logo transferido para Aracaju. Sim. Aí eu fiquei praticamente entre eu e Gilberto administrando a Lira. E ele era o presidente, vinha para assinar tudo isso. Quando terminou o mandato dele, nessa época era só de 1 ano o mandato, aí disseram, não, agora é você, eu não fiz resistência nenhuma. E no mês de dezembro de 1994, eu assumi a presidência e até hoje estamos lá. O senhor está presidente desde... Em 17 de dezembro de 1994. 94 para cá, né? É. O senhor está, é a fase comandada pelo músico e cidadão José Félix dos Santos, na Lira, 94 para cá. Seu José Félix, ele está chegando ao finalzinho, porque hoje tem o Kaique a partir das 13h30. Eu quero até marcar com o senhor para a gente voltar a conversar sobre outros temas, mas eu gostaria de cumprimentar aqui o Márcio Roberto. Dominguinhos, eu sou Márcio, irmão de Marcelo, eu moro no Rio de Janeiro, eu fui aí no São João, lembra? Fomos no Porto comer um peixe, lembro sim, amigo, grande abraço aí para você, viu? Marcos Chagas, também em Arauá, Claudemir Maurício, que dá uma boa tarde aqui para o senhor. Quantos instrumentos são necessários para se formar uma banda? Aí eu quero saber do músico Zé Félix. Quantos instrumentos são necessários para uma banda a contento, que toque e faça um bom espetáculo? Veja bem, quando ela tem bons músicos, sim, ela pode sair para a rua tocando com 18 figuras, como a gente chama. 18 músicos. 18 músicos, né? É só dividir os naipes, clarinete, saxofone, contrabaixo, bombardino. Aí você não tem muitos instrumentos disso, mas dá para formar. Você pode botar 2 trompetes, pode botar 4 clarinetes, pode botar 2 trombones, 2 contrabaixos, 1 bombardino e por aí vai, trompa, vai mesclando. Agora, para dizer assim, uma filarmônica tá boa, também não precisa muito. Você está com 40 músicos de ponta, não é ponta no modo de falar. Você está com 40 músicos bom, você faz o que você quiser, uma filarmônica. Tem um regente bom, você faz o que você quiser. Então a Lira hoje tem quantos músicos? Agora na procissão domingo tinha 56. Entre músicos e aprendizes já de música. Entendeu? O maestro atual é o Claudomiro Sisto, né? Mas não estavam todos não, né? Não estavam todos não. Tem mais 5 minutos? Tem mais 3 para a gente fechar, porque o Kaique está chegando aqui, mas o senhor pode utilizar. Nós estávamos com 56 músicos domingo, mas não estavam todos. Se dissesse assim, pode colocar, a aprendizagem já toca, fecha 70. 70 músicos, né? Eu venho aqui, faço questão de vir para concluir essa entrevista, agora o interesse do é meu, para dizer aos distancianos o que é a Lira de hoje. Hoje nós estamos com dificuldade com a Lira, começa por aí. Um ônibus de 50 lugares já não dá mais para a Lira. Exatamente, tem que ser ou 2 micro-ônibus ou ônibus e uma van. Exatamente, e aí você vê a dificuldade. Quem faz a festa, às vezes não tem tanto capital para transportar os músicos e dar refeição. Veja a dificuldade nós estamos encontrando. Isso explica outro dia. Tem que fechar a educação. Fecha, por favor. Sim. Pois não. Pois é. Vou aproveitar a oportunidade, vim para trazer isso aqui. Sim, senhor. Isso aqui é, para você dar uma passada, é a prestação de contas da festa da Lira dos 140 anos. Sim. Inclusive eu participei, foi em diversos momentos. Como foi arrecadado o dinheiro, de quem e como foi gasto. Tudo prestado conta, tintim por tintim.
dizendo tudo como foi. Sim. Fulano, O senhor vai deixar comigo para eu ler? trouxe para você. Ah, muito obrigado. Eu quero que você faça publicidade, Ah. não fazer publicidade, só você conhecer como a Lira Mas é administrada, vou aproveitar para divulgar também. administrada financeiramente. Sim, Certo? certo. Esse foi só da festa de aniversário. E tem um costume de sair com um papelzinho na mão, dando despesa de aniversário na tarefadora. É verdade, é verdade. É verdade? É verdade. Eu, meu pai me ensinou diferente e eu ainda continuo com a aprendizagem dele. Obrigado, senhor. E esta aqui é a prestação de conta anual. Isso aqui já é o ano 2019 todinho que está aqui. Tintim por tintim, tudo anotado aí do que entrou, do que Assim. saiu. Mês 1. E você vai ver que foi janeiro de 2019, até chegar a dezembro. Todas essas notas estão arquivadas. Tudo que você vê aí foi despesa, está arquivado. Está arquivado lá, né? No patrimônio da Lira, lá no, É. no livro contábil da Lira. Entendeu? Porque eu não consigo entender como algumas entidades ainda vivem. Aliás, eu escutei aqui no mês de dezembro, Sim. mais ou menos 20 de dezembro, por uma emissora, dizendo que Posso ficar com isso aqui também? é sua. Ah, muito seu, obrigado. dizendo que já tinha prestado conta. Quer dizer, você está em pleno mês de dezembro, o indivíduo presidente dizendo que já prestou conta do mês. Anterior? Não, do ano. Do ano, né? Só pode ser depois do ano findo, É né? verdade, não tem como você prestar conta do exercício de 2019 se você ainda está em 2019, né? Essa prestação de conta que você está recebendo aí, Sim. a Assembleia Geral de Prestação de Conta foi quinta-feira, dia 23 de janeiro, mas já com tudo fechado. Tem mais. Quem vai na Assembleia recebe. Quem não vai, o cobrador, quando vai na casa dele, leva esse envelope e entrega a cada um. Não Entendi. fica um sócio sem receber a prestação de conta. Moral da história. Rapaz, você não foi para a Assembleia. Ah, você manda na casa da gente tudo direitinho, vou para lá, tá com sono. O povo já fica tranquilo porque sabe que o senhor presta conta mesmo. É E verdade. age com correção. Esta credibilidade a Lira tem. Não tem dinheiro que pague isso, José. Não tem. Entendeu? Eu gostaria de saber do senhor o seguinte: o senhor teria a disposição de nos conceder a parte 2 dessa entrevista no outro momento, a semana que vem, se o senhor tiver É só agenda? você marcar. Ah, então tá certo. Então a gente Não, encerra tem aqui. interesse, Luiz, Sim. não pode demorar muito, senão alguém perde já o fim da meada. Né? Não, pode ser de hoje a 8, quarta-feira. Pronto, já Aí a está gente já começa 12h30 e tem mais uma hora para a gente conversar, inclusive sobre a contribuição que o senhor tem dado ao desporto também, ao esporte também. Ok? Muito obrigado por essa parte inicial, pela parte 1. Sim. E só faço questão de dizer a você que eu estou inativa, né? Eu não estou aposentado em casa, não. O senhor continua firme, trabalhando, né? Normalmente, direitinho. Senhor Félix, grande abraço, muito obrigado, viu? Quarta-feira a gente volta a sentar aqui na bancada para fazer a parte 2 da entrevista com o senhor. Como eu disse, que é uma pessoa que tem muito que contribuir com a nossa cultura, com a nossa história. A nossa amizade é acima de tudo isso. Né? Obrigado, José. Grande abraço para o senhor, viu? Tchau. Inclusive por ter trazido aqui atenciosamente prestação de conta, que não precisava, mas é um gesto de gentileza. Muito obrigado, grande abraço. Estância Jardim de Sergipe.